E aí, galera do Ser Melhor Agora, eu estava pensando aqui esses dias sobre uma questão de fazer as coisas, né? Por que a gente não começa a fazer? E eu me peguei pensando, né, sobre até mesmo o que eu tenho visto lá no curso de psicologia, que é sobre as espécies de mecanismos de defesa, né? Que às vezes é algo que a gente usa para poder camuflar um medo nosso, alguma forma de defender aquilo que a gente tem medo, né? De se defender daquilo, né? E aí eu, até mesmo com o canal aqui, né, que eu fico na correria e aí vou adiando as coisas e pensando, né? Se eu preciso mesmo estar preparado para começar algo, né? Seja que vale para qualquer área, né? Academia, uma dieta, estudo, ler um livro. Tenho começado a ler muita coisa de filosofia e aí às vezes me pego nisso, né? Será que eu não deveria saber mais sobre determinado autor antes de ler aquele livro? Ou se eu deveria me aprofundar mais no assunto, ter um conhecimento maior antes disso? E aí hoje eu tava me pegando nesse pensamento, né? Tipo, será que isso não é uma forma de tentar adiar o que eu tenho medo de fazer, ou que estou evitando, né? Uma forma de evitar. Porque se eu não comecei a ler tal livro, como que eu vou saber que é difícil, né? Pode ser que outras pessoas já tenham lido e falado que é realmente muito difícil, que você precisa de uma base maior, né? Mas e para mim? Será que para mim realmente seria difícil essa leitura, tipo, sem eu ter começado, sem eu ter nem experimentado, né, essa questão? E aí, um pensamento que eu queria deixar era esse, né? Talvez a gente só não quer começar, né, realmente. A gente está evitando e usando outras formas de falar que aquilo não está no momento certo, né? Precisa estudar mais, como eu já até ouvi em uma época um colega meu falando que ele não entrava na academia porque ele queria perder alguns quilos a menos. Tipo, ele queria chegar na academia não tão gordo do jeito ou com sobrepeso, né? Não queria chegar lá com aquele peso todo que ele tava. Ele queria chegar na academia já com uma aparência melhor, né? Então, será que não é uma forma de evitar isso? Pego nos meus estudos também esse exemplo e queria deixar era isso, né? O que a gente tem evitado de fazer, de começar, que a gente já poderia ter começado, mas por algum tipo de medo a gente evita e vai adiando e vai achando que precisa estar num ponto maior para começar, sendo que a gente nem experimentou o processo de começar. Talvez seja uma questão de se permitir mesmo, né? E estar numa posição de iniciante, de estagiário, do não saber mesmo, né? Esses dias até ouvindo um podcast sobre a sociedade do espetáculo, né? De Guy Debord. Ele fala sobre isso, né? Do questão do parecer. E que na época que ele escreveu, lá em 1970, já falava muito da sociedade que queria parecer ser algo, né? E aí eu acho que isso também me despertou essa reflexão, né? Tipo, será que eu não estou tentando parecer algo que eu não sou? Tipo, especialista em um assunto ali e não me colocar na posição de não saber? E talvez isso me faz adiar o plano que eu já poderia estar começando e com o tempo adquirindo experiência, né? E melhorando aquele assunto, porque só por uma questão de estética mesmo, de parecer ser algo. E fica um pensamento aí sobre isso, né? Quem quiser comentar aí, o que acha, se tem algo que gostaria de estar começando, mas vai adiando com o tempo e às vezes nem sabe por quê, usando uma camuflagem para aquilo, né? Para adiar. Gostaria muito de ver a opinião de vocês e se puder deixar embaixo, agradeço.